Olá, meu nome é Federico, eu sou editor audiovisual e eu queria falar hoje um pouquinho sobre a edição de material documentário, né? O trabalho de edição em documentários é um pouquinho diferente do trabalho com ficção, porque coloca o editor numa situação de reescrever ou escrever o roteiro, a ideia original do documentário, na mesa de edição, na ilha de edição, né? Quando se faz um documentário, normalmente não se trabalha com roteiro. Você tem uma série de ideias que podem até estarem escritas, mas normalmente os documentaristas não têm uma ideia clara do que vão se defrontar no dia a dia das filmagens de um documentário. É por isso que como você está lidando com uma realidade que é imprevisível, não tem muito sentido fazer um roteiro, porque a própria realidade nem sempre é como você planeja antes de chegar no local das filmagens. Independentemente do assunto que você pretende abordar no documentário, o que normalmente os documentaristas fazem é tentar filmar tudo aquilo que interessa para contar a história e tentar realizar uma série de captações que permitam que na montagem a gente possa dar um formato às conclusões ou às ideias que o próprio realizador tem sobre o tema que está sendo abordado. É por isso que normalmente o trabalho com material documentário é um trabalho mais exaustivo. Você normalmente trabalha com muito mais material do que trabalharia na ficção. Se você trabalha num filme de documentário ou de longa-metragem, você vai produzir dezenas e até centenas de horas de material filmado. Isso exige do editor uma disciplina que tem que ser exercitada, que é o trabalho de edição com volumes grandes de material. Não é a mesma coisa editar um curta-metragem com poucos minutos de material filmado do que trabalhar com centos de horas de material. Você precisa ser muito organizado e ao mesmo tempo ter uma capacidade de reflexão e ação rápida para poder chegar rápido a cada material que você pretende utilizar na sua timeline, na edição, né? O trabalho que normalmente eu faço quando trabalho com um documentário de grande porte em princípio, visualizar o material todo é obrigatório, você tem que ver o material todo. E eu vou tomando notas. Cada vez que trabalho num projeto novo, utilizo um caderno novo, onde eu escrevo à mão mesmo minhas reflexões e o que eu acho de cada um dos planos gravados, o que me chama a atenção. Destaco nesse caderno as imagens que eu considero mais importantes, que podem ser as que regem um primeiro caminho de montagem. E nesse sentido, o que eu vou fazendo depois de visualizar o material todo, revisar nas minhas anotações quais são as coisas que mais me chamaram a atenção. E a partir de aí eu começo uma troca que é intelectual com o realizador ou o produtor, quem está a cargo, a mando da equipe de realização, e a partir de aí começa um trabalho de trocas. Por quê? Você não monta o filme de uma vez só, começando desde a primeira imagem até a última. O que você faz, o que eu chamo de sequenciação. Você vai editando sequência por sequência, ou cena por cena, até no final poder ter uma série de sequências ou cenas que você vai colocar numa timeline e aí sim começar a vislumbrar qual é o formato final do seu documentário. Mas normalmente o que se faz é ir aos pouquinhos, né? Aos poucos você vai montar cada uma das sequências para ver se no final todas elas em numa sequência lógica fazem sentido para um espectador. Então, o trabalho da edição em documentários de longa duração não pode ser apressado. É um trabalho de semanas, às vezes meses, às vezes anos, para você conseguir um formato que seja agradável para poder exibir publicamente, né? Então, como o trabalho da edição é um trabalho de meses, você tem que organizar a sua vida de modo que cada dia que você trabalha possa ver com olhos os mais frescos possíveis
aquele material que você vai ver durante semanas a fio, né? É um trabalho, é um exercício que o editor tem que fazer, de tentar ter os olhos os mais inocentes e os mais virgens, poderíamos dizer, perante o material com que está trabalhando, né? O trabalho do editor é, a cada vez que você visualiza uma sequência pré-editada, é tentar ver como se estivesse vendo pela primeira vez, como se fosse um espectador que não conhece nada do assunto, e tentar decifrar se o que o material está te oferecendo, quando você vê ele na tela, é realmente parecido com aquela ideia que o realizador tinha antes de filmar, né? Não tem nada pior do que você fazer um documentário que, quando está sendo projetado, não conta aquela história que o realizador estava prevendo antes de filmar. Pelo contrário, quando você está contando uma história que não é aquela que o realizador estava planejando. Enfim, o trabalho da edição é um trabalho que exige do montador uma disposição total. É por isso que a gente fica horas a fio e semanas a fio debruçado no material, e é um trabalho que exige muita concentração. A concentração é uma questão vital para os editores, porque você precisa ficar horas a fio analisando e criticando o material com que você está trabalhando. Por isso que eu exijo, por isso que eu aconselho, né, as pessoas que pretendem editar seus próprios documentários, ter paciência, anotar tudo aquilo que você está fazendo fisicamente no computador, em um caderno. Isso vai organizar seu trabalho de montagem. Não se faz tudo no computador. Eu tenho para cada passo que eu dou no computador, eu tenho um correlato por escrito num caderno que me permita refletir depois da montagem sobre tudo aquilo que o material está proporcionando ou pode proporcionar ao espectador. O trabalho todo é organizar todas as informações que foram filmadas de uma maneira lógica, para que o espectador possa desfrutar, possa entender, possa se emocionar e possa refletir sobre aquele assunto que o realizador audiovisual está pretendendo refletir com esse filme. No melhor dos casos, você consegue fazer isso de boa maneira, mas é um trabalho que não é rápido, que precisa de muita reflexão e de um tempo para repousar as ideias. Você não edita um documentário de um dia para outro. Você vai demorar semanas, às vezes meses, às vezes anos, mas às vezes esse trabalho de horas a fio dedicados à edição redunda em um trabalho que, quando é projetado na tela, pode conquistar as plateias e conquistar prêmios e uma enorme reputação para quem realiza os filmes. Então, desejo tudo de bom para quem está com a ideia de realizar documentários. Hoje temos tecnologia baratíssima na mão para poder registrar com câmeras, até com telefones celulares, e acho que temos tudo para poder contar ótimas histórias originais desde o ponto de vista documentário do Brasil e fora do Brasil, porque hoje em dia o mundo está muito ávido de verdades documentárias, né? Hoje em dia não apenas há um grande público para os filmes de ficção, o audiovisual de ficção. Hoje temos um enorme público ávido de material documentário, né? De produtos documentários, e cada vez mais vemos que hoje em dia há uma competição direta entre filmes de ficção e de documentário nos canais tradicionais, como são a TV ou o cinema, e também nas novas mídias. Hoje o documentário permeia todas as novas mídias, as redes sociais, e há um amplo campo de trabalho e possibilidades até de negócios no mundo do audiovisual de documentários. Então, fico por enquanto por aqui e nos vemos em uma próxima oportunidade.